Bom dia, queridos alunos e alunas do sexto ano. Esse vídeo é a correção da atividade que eu passei antes do nosso feriadão, né? Nós tivemos algumas atividades, eu enviei para vocês e hoje a gente vai corrigir essas atividades juntos aqui, tá? Acompanhe aí na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para mim. A correção que eu vou mandar agora é da atividade 4.21. É uma atividade sobre cultura. Muito importante, gente, essa atividade. Esse conceito de cultura é fundamental para tudo que a gente vai estudar em história. Tudo que vocês vão ver no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio, enfim. Esse conceito é super importante. Você sabe o que é cultura? Já parou para pensar nessa palavra que é tão utilizada? A palavra cultura tem muitos significados. Cultura pode ser o cultivo, a gente às vezes ouve, né, no noticiário, a cultura do trigo, a cultura do milho. Cultura também pode ser utilizada como o conjunto de saberes que uma pessoa possui, né? Nossa, fulano é muito culto, tem muita cultura. Mas acredito que o emprego mais comum é da palavra como a gente usa em história mesmo, cultura de um povo, cultura de uma sociedade. E é justamente nesse sentido que a gente vai pensar a palavra cultura. A atividade ela foi tirada da apostila de vocês e ela tem um texto chamado Relações Sociais e Cultura. Um texto bem pequeno, porém super importante, né? Ele é relativamente pequeno, são apenas 4 parágrafos e eu vou ler com vocês, tá? Então acompanhe a leitura aí, preste bastante atenção que a gente vai usar esse texto para responder as questões. Relações Sociais e Cultura. Os homens e as mulheres criam relações sociais em todas as atividades que realizam, no trabalho, na vida política, na religião, na escola, nas atividades culturais. Podemos citar alguns exemplos: patrões e empregados, professores e alunos, governantes e governados, pais e filhos. Vivendo em sociedade, as pessoas produzem e trocam cultura, e ela está em constante transformação. A cultura é um aspecto que nos diferencia dos outros animais. A cultura corresponde a tudo o que existe e é produto da ação humana, de suas experiências e vivências. Então, só um parênteses, nós produzimos a cultura, então nós podemos interferir e transformar essa cultura, tá? Muitas vezes achamos que a cultura corresponde apenas às expressões artísticas produzidas pelos indivíduos, mas cultura é muito mais do que isso. Qualquer objeto, ferramenta, artefato, monumento, ideia, forma de pensamento produzidos pelo homem, assim como os tipos de família, manifestações religiosas e as formas de diversão, são também elementos culturais. Então, gente, cultura é aquilo que a gente aprende a fazer, né? A pensar, a viver. A cultura ela é aprendida e ela é produzida em sociedade. É importante lembrar que todos os povos, comunidades e sociedades são produtores de cultura. Por isso, devemos respeitar as manifestações culturais que existem. Assim, enriquecemos a cultura de um país. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do respeito, né? Antes de voltar para o texto. Nós somos, imagina, o mundo, o planeta, tem muita gente, mais de 7 bilhões de pessoas. E em cada local existem condições geográficas, condições climáticas, existem histórias, formas diferentes de se organizar e de viver. Então, as culturas serão diferentes. Não é correto que a gente compare povos diferentes em relação à cultura. Não dá pra gente olhar e falar, nossa, a cultura de tal país é melhor do que a cultura de outro país. Não existe isso, tá? Se a gente for pensar dessa maneira, a gente vai acabar caindo num preconceito. Lá no século XIX, há muito tempo atrás, foi criada uma teoria chamada darwinismo social. Essa teoria colocava as sociedades, né, as culturas em escala mais desenvolvida, menos desenvolvida, só que isso, gente, foi tão prejudicial, acabou criando base para muitos crimes até que ocorreram depois, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre o Holocausto que aconteceu, foi um massacre feito aos judeus na Segunda Guerra Mundial, baseado nessas teorias que colocavam a cultura A como melhor do que a cultura B. Então isso é muito perigoso, muito prejudicial e totalmente equivocado. Vamos lá para o texto de novo.
O Brasil é um país muito especial nesse sentido, pois possui uma grande diversidade cultural, produzida ao longo dos anos por todas as pessoas que moram em nosso país e pelos seus antepassados. O Brasil é um país que parece uma colcha de retalhos. Nós temos pessoas de origem africana, europeia, indígena, asiáticas, então a gente tem aqui um mix de culturas diferentes. E essa mistura toda acaba produzindo a nossa cultura, tá? Vamos lá para o texto. Qual o significado da palavra cultura no dicionário? Eu pesquisei na internet e encontrei uma resposta que pode ser boa também para você. Se você quiser, pode copiar essa aqui. Eu peguei no Google. Cultura, conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Vamos lá, para a segunda. Qual o significado da palavra cultura no texto? Tudo o que existe e é produto da ação humana, de suas experiências e vivências. Ok? Só aprofundando mais um pouquinho a questão. Cultura é tudo que a gente produz em sociedade. Ok? Hábitos, valores, crenças, tudo isso que a gente já falou aqui. A última questão. Aí ele vem com uma questão para a gente poder refletir. Podemos afirmar que cultura corresponde apenas às expressões artísticas produzidas pelos indivíduos? Justifique sua resposta. E aí, gente? A cultura é apenas o que um indivíduo produz, uma expressão artística, por exemplo, um quadro, uma música, é algo que eu faço individualmente, é só isso que é a cultura? Não, né, gente? A cultura é também aquilo que nós produzimos em sociedade coletivamente, tá? Uma festa, um costume, aquilo que faz sentido pra gente, né? Quando vem um estrangeiro pra cá visitar o Brasil, não vai entender alguns hábitos nossos, né? Mas a gente está familiarizado, a gente está acostumado, né? Quer ver um exemplo? O ato de pedir a bênção, que a gente nem fala a bênção, né? A gente fala benção. Benção avó, benção avô. Isso é algo cultural nosso, é algo brasileiro, que talvez o estrangeiro vai chegar e não vai entender muito bem, né? E entre outros hábitos. A gente vai fazer uma atividade que vai falar um pouquinho sobre hábitos culturais nossos, que é a próxima correção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e mandem pra mim a correção, quem não tiver feito ainda, gente, dá tempo de fazer, tá bom? Para eu poder dar a presença de vocês lá na atividade. Tchau, gente, até o próximo. Qualquer dúvida, mandem pra mim.